o nosso Papo da Fofoca. A notícia que a gente traz agora, ela é bombástica, tá? Pra quem não acompanha essa situação entre Graciela Lacerda e os haters, né, não sabe que alguns processos judiciais já estão acontecendo. A Graciela, ela abriu o jogo em uma entrevista exclusiva à coluna Fábia Oliveira, onde ela fala sobre os processos que ela move contra os haters. A coluna Fábia Oliveira conversou com a Graciela e com o Zezé de Camargo, né, que estão ali enfrentando dificuldades em avançar em uma ação contra a Meta, a dona do Facebook. O casal processou a plataforma e outros réus por ataques de perfis contra os dois, especialmente contra uma conta chamada Lana Lima. E eles estão pedindo que páginas ali relacionadas a esse perfil sejam derrubadas de forma imediata. E eles querem também, né, dados dessa conta, que essas informações a respeito da pessoa que controla esse perfil sejam reveladas para que permitam identificar, né, quem que tá por trás ali dessa conta. Nós temos mais informações a respeito desse caso, tem muita coisa que está acontecendo, muita polêmica envolvendo Graciela Lacerda e Zezé de Camargo. E acontece também, gente, que esse processo ele não é exclusivo contra a Meta, né? Ele se estende também ao Google, tá? Que está se mostrando ali resistente e não colaborando com a derrubada de contas, né? Embora, né, a Google seja um pouco mais flexível, derrube ali as páginas dentro de um país e tudo mais, né, onde a ordem foi dada, ainda não aconteceu. Essas páginas seguem ativas em outros países, tá? Procurada pela coluna Fábio Oliveira, Graciela Lacerda falou sobre o caso, desabafou sobre os ataques que ela e Zezé costumam receber nas redes sociais, abre aspas. A nossa resposta está sendo por meio da justiça. Entendemos e respeitamos a opinião alheia, mas ela não pode ser uma calúnia, difamação ou injúria. Existe um limite que deve ser respeitado, disse, iniciando aí a conversa, a Graciela Lacerda. Ela é bomba atrás de bomba, tá rolando processo na justiça e ela deu essa entrevista aí que não acaba por aí, né? Daniel, essa situação envolvendo redes sociais, tem muita gente que é contra a regulação das redes sociais, porque fala que vai ter censura, fala que um monte de coisa, né? Mas essa regulação das redes sociais, que inclusive estava sendo proposta, né, na Câmara dos Deputados e etc., precisa acontecer para que tipo de coisas, como o que está acontecendo, não somente com a Graciela e com o Zezé, mas também com outros famosos, e anônimos, e notícias falsas, e conteúdos impróprios, né? Muito conteúdo que as redes sociais não se importam em retirar do ar, para que exista uma força de lei para que isso seja removido, porque o que a gente mais vê ultimamente, Daniel, é um monte de gente, inclusive influenciador, fazendo publicação de coisa que não deve, como, por exemplo, jogo do Tigrinho, né? Urubu do Pix, né? O segredo para ganhar dinheiro da Shopee, né? Que tem um monte de gente vendendo por aí que é tudo golpe. Então, assim, enquanto não existir uma regulação, enquanto não existir uma legislação para obrigar as Big Techs, o que são as Big Techs? Facebook, Instagram e o WhatsApp, que são da Meta agora, né? E o próprio Twitter, que é o tal do X, o TikTok, dentre outras, obrigar essas plataformas a terem mais cuidado com o que eles permitem que sejam publicados nas redes sociais que eles administram, o que ultimamente não tem acontecido e nunca aconteceu. E eles lucram bilhões com o ódio, porque o ódio gera engajamento. Mas vamos continuar aqui nessa situação específica da Graciela e do Zezé, né? Como você disse, teve uma conversa, teve, né, essa entrevista
da Fábio Oliveira justamente com a Graciele Lacerda, né? E a Graciele falou sobre o caso, desabafou sobre os ataques que o casal costuma receber nas redes sociais, né? A nossa resposta está sendo por meio da justiça, como você já iniciou falando agora há pouco. Entendemos respeitando a opinião alheia, mas ela não pode ser calúnia, difamação ou injúria. A respeito do caso específico envolvendo a conta que está sendo denunciada na justiça, a Graciele declarou, abre aspas, em caso como esse da Lana, por exemplo, não tem como esperar o bom senso, é apenas com a justiça mesmo, né? Bem no começo, o Zezé rebatia as tretas logo no início, né? Sempre que existia algum tipo ali de crítica, ele rebatia, é o que diz a Graciele, abre aspas. Nós líamos tantas coisas injustas e mentirosas e ele queria rebater tudo, responder e desmentir. Chegou num momento que nós optamos por sair das redes sociais e ficamos um período totalmente offline. Com o tempo, conseguimos ter um olhar mais apurado e entendemos que as críticas são minoria. Acho que todo mundo acaba se irritando quando lê uma mentira a seu respeito. Porém, as inverdades são ditas por pessoas que não nos conhecem, que não sabem o que realmente estão dizendo. Esse pensamento mais analítico acabou descredibilizando para nós essas críticas tão infundadas. Hoje conseguimos olhar para isso de uma forma muito mais madura. A nossa resposta está sendo por meio da justiça. Existe um limite que deve ser respeitado. Eu posso não gostar de algo, não me identificar com ser humano. É o que disse aí a Graciele num trecho dessa entrevista. A gente sabe que, como você falou, né, as grandes empresas de tecnologia, elas têm a obrigação de se responsabilizar também por isso. Já ouvi de algumas pessoas, né, que trabalham ou que já trabalharam nessas plataformas que a plataforma disponibiliza o ambiente e a pessoa se responsabiliza. E não, a empresa também tem que ser responsabilizada por aquilo que está sendo hospedado ali, uma vez que esse conteúdo não foi derrubado, uma vez que esse conteúdo foi reportado e não foi derrubado. E a gente vê, por exemplo, no TikTok, aqui no YouTube mesmo. Aqui no YouTube teve uma época que tava onda de vídeo de cadáver. Você abria o YouTube e tinha necrópsia de não sei o quê. E a gente reporta... Eu vi várias vezes, aparecia pra mim assim. E uma coisa, Daniel, que me preocupa... nada acontece. Nada acontece. Uma coisa que me preocupa é que, por exemplo, a minha filha, ela assiste YouTube. A minha filha tem 5 anos. Imagina se a minha filha pega e vê um negócio daquele. Pô, traumatiza uma criança. Sim. Se eu fiquei assustado, imagina. Então, assim... E é nojento não só de assistir também, né? Obviamente. E assim, causa repulsa, né? A gente tá falando do caso da Graciele e do Zezé, que estão tentando tirar esses perfis de haters do ar, mas... Existe, gente, todo um ecossistema de perfis criados para odiar. Com certeza. E não somente odiar famosos, odiar políticos, odiar pessoas que têm um pensamento diferente. Essa semana até comentei com o Daniel no off isso, que eu desativei a minha conta do TikTok porque eu vi uma seção de comentários tão nojenta, tão imunda, que eu não consegui continuar naquele ambiente. Assim, as pessoas agem com a certeza da impunidade porque acham que internet é terra sem lei. E muitas das vezes é tão branda a forma como a lei se aplica a essas big techs, que são empresas bilionárias que ganham bilhões e bilhões com ódio, que ganham bilhões e bilhões com isso, que acaba não dando em absolutamente nada. É obrigação da plataforma manter o ambiente o melhor possível, o mais saudável possível. Com certeza. Se o ódio está sendo espalhado, não é somente culpa de quem está espalhando. Tem muita gente ruim, tem muita gente ruim, tem muita gente com pensamento nojento, inclusive nos comentários aqui do Papo de TV, tá? Inclusive aqui nos comentários que a gente já printou tudo, bem bonitinho, se aguarda o processinho aí, tá? Muita gente aqui no YouTube, mas em todas as redes sociais está proliferando isso, porque as big techs não estão nem aí. Elas estão nem aí. Você denuncia, você abre um protocolo de reclamação e eles ignoram. Porque isso é rentável, porque isso gera dinheiro para eles. É por isso que só buscando mesmo, e a gente vê pessoas famosas falando isso, porque são pessoas famosas, são pessoas que têm condições de ir lá e bancar e buscar e ir atrás disso. E quem não tem?
E quem é atacado gratuitamente? E quem é stalkeado? E quem é perseguido, né? Então, realmente, eu acho que, assim, o Brasil tá fechando os olhos para o que realmente é importante, porque a gente tá vendo isso acontecer na Europa, leis novas em relação, não somente às Big Techs, mas também em relação à inteligência artificial, que tá vindo com tudo agora para acabar de... por um lado é bom, claro, são avanços, mas por outro lado bagunça ainda mais, né? Esse ecossistema online, mas é óbvio que é muita dor de cabeça ainda, e enquanto não existir legislação, vai ser disso para pior. E eu falo, bato nessa tecla, a gente fala, bato nessa tecla, desde o primeiro momento que a gente falava aqui. Tem influenciador ganhando milhões de reais divulgando golpe e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Porque na rede social pode fazer o que quiser. Parece que é terra sem lei mesmo. E uma coisa que você falou que é muito importante a gente pontuar também, né? A gente vê, no caso da denúncia deles, daqui a pouquinho tem uma atualização que envolve o Zezé também, a gente vê eles pedindo a retirada de um perfil. É um perfil que não está monetizando nada dentro da plataforma, né? É um perfil que simplesmente está publicando coisas contra Zezé e contra Graciele Lacerda. E se para retirar algo que não tá dando dinheiro para a plataforma já é difícil, imagina aqueles anúncios, como eu tô cansado de ver anúncio, por exemplo, que eles pegam, tá acontecendo muito com a CNN. Eles pegam o começo de um vídeo da CNN, trocam a Taja que tá aqui, põe inteligência artificial na voz da âncora e fala, tá tendo distribuição de fulano fez tal coisa e foi condenado a distribuir a fortuna dele. Ar-condicionado, Mercado Livre foi denunciado e blá blá blá. O início do vídeo é verdadeiro, e o resto aí o resto do vídeo é a voz do apresentador copiada e falando. Então, vocês que estão assistindo a gente sabe que tem muita gente que acompanha aqui o papo. Gente, tenham cuidado. E também não sejam disseminadores nem de notícias falsas e nem de ódio, né? Porque eu acho que o grande problema das redes sociais é esse. No início era uma maravilha, a gente via, né, as pessoas compartilhando conhecimento. Hoje as pessoas compartilham merda. Hoje as pessoas compartilham besteira, não no nível de besteira, uma bobagem pra gente dar risada, não, é uma besteira prejudicial, é um negócio que é um probleminha que vira um negócio, um mundo. Então, assim, não é somente eles dois, existem outras pessoas que lutam contra essas empresas na justiça, né? Porque elas simplesmente ignoram, inclusive até ordem judicial em muitos casos. Mas tá aí, né? A batalha judicial que o Zezé e a Graciele estão travando contra, então, esse caso, a Meta, né? A dona do Instagram, para que esse perfil de haters seja removido do ar, porque a gente sabe, não é de hoje que realmente existe e assim, não vai reduzir, cara. Eu acho que é piorar, sabe? O objetivo vai ser fazer cada vez mais e ser mais dramático para quem é o alvo mesmo. Com certeza, inclusive eles foram, né, os advogados do Zezé e da Graciele, o Matheus Pupo e o João Maziero, eles foram procurados pela coluna da Fábio Oliveira e falaram que existem dois obstáculos, né, nesses processos aí. Primeiro é a confusão, né, dos conceitos básicos de direito que as redes sociais acabam tendo, que segundo eles as plataformas descumprem as ordens judiciais ou cumprem com atraso, que gera ali um abalo psicológico maior ainda nas vítimas, né? Eu sei que tem muita gente que pode não gostar do Zezé, ou pode não gostar da Graciele, mas a gente tem que entender também que tudo isso tem limites, né? Tem coisas que você guarda pra você vai falar na rede social, aí depois você é processado, é obrigado a manter, a ter que cumprir ali uma medida, ter que pagar uma indenização. Então fica ligado nisso, porque a internet não é terra sem lei. A internet tem as suas regras, a gente precisa saber disso também. Como o Ítalo falou, a gente infelizmente já viu vários comentários aqui no nosso canal, bem desnecessários, alguns bem criminosos, mas eles ficam guardadinhos, bonitinhos. Aí, ó, a hora que toque, bater na tua porta, aí você que lute, né? A gente tá aqui com a nossa alma lavadíssima, né? Mas olha, boa sorte aí pros advogados e mais bom senso da dona Meta, né? Porque o senhor Mark Zuckerberg foi lá com a cara lavada prestar depoimento na corte americana, que virou até meme, né? Que ele não tem muita expressão.
no Brasil, o Brasil é aquela coisa bagunçada, né, zoneada, mas quem sabe, né, não chamam também um executivo pra prestar contas ali, mas a pensar que o Brasil tá pouco se fudendo pra, Do jeito que pra tá, fake news. Vamos taxar a compra da Shein, né, que tá mais importante, é que o povo que se lasca.